Fala, meu querido, tudo bem, minha querida aí do outro lado? Não sei a hora que você está estudando, né? Manhã, tarde, noite, madrugada, mas nós estamos aqui, eu e você, né? Nesse curso de questões aí, onde nós vamos continuar, né? Onde nós paramos aí com as nossas questões, tá? Nós sabemos que praticar questões, o hábito de praticar questões é muito importante, não é assim? Por isso que nós estamos aqui nesse curso totalmente focado, né? Para te direcionar aí de forma bem precisa, bem bacana, não é? E vamos continuar então? Nós paramos aí no vídeo anterior, na questão de número 15. Agora a professora Angélica vai continuar com você aqui na questão de número 16 e vamos lá seguir nosso baile, né? Vamos estudar mais um pouquinho aqui, porque eu falo o seguinte, aqui, né, no nosso curso é a hora da gente errar, né, as questões. Na prova a gente não pode errar de jeito nenhum, não é assim? Pois é, então olha só o que eu trouxe aí na questão de número 16 para você. Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas da frase, conforme a norma padrão da língua. Aí tem aí, ó, há tantos anos, estudiosos, né, têm acerca da contribuição que o conhecimento dos buracos negros pode trazer, questionados, né, ou se questionados-se aí, estudiosos, cadê? Vamos lá, peraí, buguei aqui, vamos voltar. Há anos, estudiosos têm acerca da contribuição do conhecimento, buracos negros, tá faltando espaço aí, olha só que chique, que é isso, tá faltando espaços aí, a gente poder completar. São 1, 2, 3, trazer as nossas vidas, né, o conhecimento dos buracos tem questionado-se, né? É porque é só um aí. Então, há anos, estudiosos têm questionado-se ou têm se questionado, né? E continua aí a trazer a nossas vidas com crase ou sem crase no ar, né? Então, o que acontece aí? Nós temos que completar, resumindo, né? Até buguei aqui porque eu achei que tinha 4 situações, não tem, só tem 3 mesmo. O que acontece? Nós temos que completar isso aí de acordo com o conteúdo, tá? E aí nós temos uma questão de regência, para a gente poder completar, né, com o A, com crase ou sem crase. Nós temos aí várias coisas, né, o uso do A aí com H ou sem H, envolve várias coisas aí, porque trata do padrão culto da língua portuguesa, né? E o que nós temos aí como resposta? Olha só, nós temos a letra B como resposta. Professora Angélica, por que a letra B? Bom, me fala aí, professor, por que a gente tem a letra B como resposta? Olha só. Há anos, a gente substitui por faz, né? Toda vez que você pegar uma situação em que você tem que completar com A com H, ou A sem H, no caso aí, né, no início aí, é só você imaginar que o verbo haver, né, em algum contexto, pode ser substituído por faz, tá? Então, há anos, ou seja, né, faz anos, tá? Que aconteceu tal coisa, né? Então, há anos, ou seja, faz anos que estudiosos têm se questionado, tá? Que é a resposta correta aí, né? Acerca da contribuição que o conhecimento dos buracos negros pode trazer a nossas vidas sem crase no A ainda. Por quê, professora? Que não tem crase nesse A. Pois é, porque é o seguinte, na verdade, até poderia ter crase no A aqui antes do nossas, tá? Só que seria facultativo, viu? Então, pela ocorrência da crase facultativa no A, né, a gente consegue aí atribuir direitinho. Então, nós sabemos que a letra B, porque você substitui o verbo haver por fazer, né? Faz anos que estudiosos têm se questionado, né? E tem se questionado por quê, professora? Porque nós temos o se aí por razão de estrutura no meio da locução verbal, né? Então, o que vai pegar pra gente aí é o A com crase, o A sem crase, né? O A com H lá bonitinho. E a gente consegue associar bacana, tá? Isso aí, a gente já sabe, são todas as questões direcionadas para o nosso concurso público, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de questão aí, que pode ser plausível e acontecer em prova, beleza? Vamos lá, questão de número 17. Olha o que nós temos aí. Leia os itens a seguir e assinale a alternativa correta. Olha o que a gente tem aí. Quando um adjetivo é anteposto a 2 ou mais substantivos, ou seja, ele vem antes, né, de 2 ou mais substantivos,
concorda com o substantivo mais próximo. Exemplo, não gostei muito da imensa barba e cabelo do seu namorado. Justificativa 2. Se o substantivo estiver no plural, os adjetivos que o seguem podem permanecer no singular se cada um deles trouxer um atributo diferente. Exemplo, não se esqueça de trancar as portas, interna e externa. Justificativa 3. Quando um adjetivo qualifica dois ou mais substantivos e vem depois deles, o adjetivo agora está depois de dois ou mais substantivos, o adjetivo vai para o plural, concordando com todos os substantivos. Exemplo, filmes e shows fantásticos foram apresentados na Semana Cultural. Justificativa 4. Quando um adjetivo qualifica dois ou mais substantivos e vem depois deles, olha só, o adjetivo não concorda com o substantivo mais próximo. Exemplo, juros e inflação altas são obstáculos para o crescimento econômico. Olha que delícia de questão. Aí tá pedindo para você ver o que está correto, né? Qual alternativa está correta. Olha que delicinha de questão. Vou voltar para mim e volto para você. Questão de concordância. Mais precisamente, concordância nominal. Trouxe justificativas, a questão se torna um pouco mais complexa, porque você tem que lembrar as regras, e isso a banca pode trazer para a gente situação de prova. Então, vamos lá. Vou te dar um minutinho para pensar, tá? Enquanto isso, eu vou tomar uma água do lado de cá. E aí? Minutinho? Não, fala, seu professor, já passou o minutinho, né? Já passou, não, nem passou o minutinho ainda. Olha só o que a gente tem como resposta. Vou colocar na tela para você, para a gente poder entender, tá? E eu espero que você tenha acertado. Letra A, resposta correta. Com certeza, tá? Nós temos a letra A, porque são regras que constam no nosso curso, quando nós estudamos aqui, na nossa plataforma, nós temos dentro do nosso curso todos esses exemplos muito bem explícitos para você, em aula para você. Então, se você estudar a concordância, você visualizou, realmente entendeu a aula lá, você viu todos esses exemplos. O único que está incorreto é o item de número 4. Por que é letra A, né? 1, 2 e o 3 só que está correto. Por que o 4 não está correto? Porque fala assim, ó, que quando um adjetivo qualifica dois ou mais substantivos e vem depois deles, o adjetivo não concorda com o mais próximo. E esse não aí bagunçou o negócio todo, né? Por quê? Porque o adjetivo concorda sim. Quando você tem uma sequência de substantivos, que é o que aconteceu na justificativa 3, e o adjetivo vem depois dele, o adjetivo concorda com o mais próximo ou com os dois no plural. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, a justificativa 4 tá errada por causa desse não aí, ó. Não concorda com o mais próximo? Concorda sim. Concorda tanto com o mais próximo quanto com os dois ao mesmo tempo, se quiser. Beleza? Pois é, por isso a justificativa aí, né, da questão e a resposta letra A, tá bom? Nós temos aí bonitinho todas as regras. E aqui, gente, é você, meu aluno, minha aluna aí do outro lado que se prepara, aqui é uma questão de regras. A gente diz o seguinte, português é muito conceito, né? Nós temos que entender esses conceitos. Tem gente que fala assim, não, professora, você é uma professora muito conteudista, né? Professora de conceito. Claro, por quê? Porque a prova traz conceito pra gente. Essa questão que a gente viu de concordância agora, por exemplo, é conceito, entendeu? Então, a prova traz conceito, nós precisamos saber conceito. Agora, quando a prova trouxe só a interpretação, aí é só Jesus na causa, né? Porque aí o negócio fica mais complicado. Vamos a mais uma questão agora, então. Questão de número 18. Olha só. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Olha aí. E aí nós temos que, em relação à palavra destacada, o correto, ou melhor, é correto afirmar que. O que é correto afirmar? Que amanhã, né, que é a palavra aí destacada, exerce a função de sujeito da oração, que amanhã é um advérbio, que amanhã exerce função de complemento nominal ou que amanhã é um adjetivo. Essa questão é mamão com açúcar. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. E aí? Como é que nós vamos falar do amanhã, né? O que nós temos aí com relação à palavra amanhã?
Função de sujeito, advérbio, complemento nominal ou um adjetivo? E aí? Não está falando que é análise sintática ou morfológica, e é uma questão que a IBFC trouxe para a gente. Vamos ver o gabarito? Olha aí o que a gente tem. Tem que pensar rápido, hein? Você que está aí do outro lado com o seu café, com sua água, pense rápido para responder. Lá na prova nós não podemos ter nem um minuto aí, viu? Eu vou brincar desse jeito. Nós não podemos ter nem um minuto para responder a questão, hein? Vamos lá. O que a gente tem? Letra B. Olha aí. Nós temos a letra B, porque amanhã é um advérbio de tempo. Professora Angélica, se tivesse trazido ali adjunto adverbial, que é o que não trouxe, né? Mas olha, não tem nada de adjunto adverbial. Mas se tivesse falado assim, por exemplo, na letra B é um advérbio e lá na letra D falasse que é um adjunto adverbial, aí caberia recurso, porque advérbio é um termo morfológico que lá na análise sintática passa a ser chamado de adjunto adverbial, né? Então, se viesse os dois aí, caberia recurso, mas não veio. Então, nós temos aí um advérbio. Amanhã, advérbio de tempo. Tá vendo como é que é? Pois é. Mais uma questão pra gente, questão de número 19. Vamos lá, hein? Ó, se você tá com sono, o que você vai fazer, hein? Você vai levantar da cadeira, de onde você estiver estudando aí, dar uma desparecida e volta, porque a gente sabe da importância do estudo da língua portuguesa e desse curso de questões, desse treinamento com você totalmente focado para você poder obter êxito em português. Então, se tá cansado, cansada aí do outro lado, levanta, respira, porque a professora Angélica já levantou, já respirou, já fez um monte de coisa, já voltou para tratar o conteúdo com você aqui novamente, né? Então, vamos lá. Olha só. O emprego da crase está indevido. Agora nós somos lá na crase. Olha só. O emprego da crase está indevido em. E aí, o que nós temos? Letra A, B, C ou D? Chegamos à casa bem cedo. Refiro-me à Ana, prima do Cláudio. Entreguei os documentos à secretaria. Não é secretária, é secretaria, que está sem acento, né? Chegaremos à Itália no início da noite. O que é que nós temos aí como resposta correta? Como emprego indevido da crase. Você lembra todas as regras da crase? Você está estudando, já estudou, afiado, afiada aí no conteúdo de crase? Então saiba que a IBFC pode trazer uma questão de crase para a gente em situação de prova. Porque todas as questões que nós fizemos aqui, ó, são questões que a banca cobrou, recente ainda, tá? Então, olha aí o que a gente tem. O que nós vamos ter como resposta correta aqui? Vamos ver? Olha aí. Letra A. Por que, professora Angélica, que está aí errado o uso da crase antes da palavra casa? Por que está errado o acento grave no A antes da palavra casa, professora Angélica? Porque, olha, cheguei à casa, professora. Eu cheguei à casa. Por que está errada a letra A? Sabe por que está errado? Porque você usa o acento grave no A antes da palavra casa ou da palavra terra, se tiver alguma coisa que qualifique essa palavra casa ou terra. Na letra A, aqui, bem cedo, não é uma qualidade da casa. É diferente da letra B. Olha, a letra B nos prova isso. Olha, referi-me à Ana, prima do Cláudio. Só que aqui, no caso da casa, teria que ter um especificador tipo da Ana na letra B, tá? Ah, cheguei à casa onde nasci, à casa onde vivi minha infância, à casa, né, da minha mãe. Aí vai ter crase no A, né? Vai acontecer a crase aí antes da palavra casa. É o acento grave aí no A, tá? Estaria correto. Aí não está porque bem cedo não está qualificando a casa. Nós temos uma regra lá no nosso material que nos diz com relação a isso. Antes da palavra casa, né, você que está fazendo o curso de questões aqui, né, inserido no seu curso aí, ou você que comprou o curso de questões fora, quando você estuda com a gente, lá na nossa matéria de crase, nós temos isso. Antes da palavra casa ou terra, se veio com um especificador depois, né, algo que qualifica essa palavra, vai acontecer o acento grave no A. Se não veio, não tem. Então, aí o certo era não ter o acento grave no A, tá? Antes da palavra casa. Vamos a mais uma questão, então. Questão de número 20. Olha só. A proposição que se substitui incorretamente
a expressão destacada pelo pronome oblíquo átono é? Nós sabemos que nós temos ali as colocações dos pronomes, as formas pronominais, tá? Pronome é situação de prova para a gente. A Banca BFC trouxe esse tipo de questão para a gente poder trabalhar. Olha só, então vamos lá. A proposição que substitui incorretamente. Você prestou atenção aí do outro lado junto comigo? A banca gosta desse negócio, né? Correto, incorreto, tá vendo? Então vamos tomar cuidado com isso, tá? Porque eu, por exemplo, cometi uma gafe, uma prova dessa aí recente, acho que foi no PSS, de não ter visualizado o não, você acredita? E isso pode acontecer. Não, professor, mas isso pode acontecer. Deixei disso, o não estava estampado lá e eu esqueci, porque a gente é passivo de erro, né? Então, o que acontece na hora de fazer a correção do gabarito lá? Esqueci do não. Então, toda vez que você visualizar incorretamente, não, exceto, vai lá, circula isso aí, entendeu? Para você poder conseguir obter mais eficiência ainda, né? Ser eficiente na questão. Então, olha só, nós temos aí o incorreto. Substituiu incorretamente. Então, vamos lá. Entregar o convite para o debate ao candidato. Olha só, entregaram o convite para o debate ao candidato. Será que ficaria entregaram-no o convite para o debate? Letra B. Dirão ao pai o que ouviram durante a aula. Será que é dir-lhe-ão o que ouviram durante a aula? Esta é a versão que contei ao meu irmão. Será que a resposta correta aí é esta é a versão que contei a ele? Quem houver terminado a pesquisa poderá entrar de férias. Quem a houver terminado poderá entrar de férias. E aí? Não está buscando o correto, hein? Está buscando o incorreto, meu querido aluno e minha querida aluna que está aí do outro lado. E aí, o que nós temos como resposta, né, que nós vamos marcar aí como incorreto? O que a gente tem? A professora Angélica está na água, você está vendo, né? Só nós dois aqui, só nós duas, então vamos lá tomar água, né? O que a gente tem? Pensa aí e me responde que eu vou jogar o gabarito aqui pra gente. O que a gente tem aí, né? Como resposta que é o incorreto dessa questão aí, que nós vamos marcar como incorreto essa questão. Vamos lá? Olha só. Letra A. Professora misericórdia, sério, não imaginava nunca que era a letra A. Porque olha o que a gente tem aí, ó. Entregar o convite para o debate ao candidato. Escuta, você entregou o convite para o debate, você entregou ao candidato. Então, não é entregaram-no, porque não é o convite que está destacado. O que está destacado é a expressão ao candidato. Tá vendo? Então, isso aí, olha só, isso é maldade que você que é concurseiro e do outro lado tem que saber. Porque se fosse o convite, o termo destacado, nós colocaríamos entregaram-no, né? Porque tem aquela regra lá dentro do estudo do pronome, das formas pronominais, que quando o verbo termina com som nasal, você coloca no, na, nos, nas, né? Pois é. Então, aí, para que fosse no, aí como resposta correta, você teria que ver destacado aí o quê? O convite. Tá vendo? Pois é, mas não é o convite que está destacado, né? É ao candidato. Então, tá errado aí, tá vendo? Entregaram-lhe, porque é ao candidato, né? Entregaram-lhe o convite para o debate. Entregaram a ele, né? Ao candidato, o convite para o debate. Tá vendo como é que é deliciosíssimo esse negócio? Isso aqui é questão recente de prova da IBFC. É questão recente de concurso público aí da banca pra gente. Beleza? Pois é, vamos continuar. Mais uma questão aí pra gente. Questão de número 21 agora. Olha só. Em nenhum vendeiro, olha só, por maior esforço de memória que fizesse, lembraria do dia. Olha só, lembraria o dia, né? Desculpe-me, tá? Aí nós temos a construção destacada, né, por maior esforço de memória que fizesse, contribui para o sentido do texto, exprimindo um valor semântico. Olha, que delícia de questão. Nós temos aí o quê? Nada mais, nada menos que uma oração para a gente poder avaliar, né? Por mais esforço de memória que fizesse, nós temos uma oração aí.
Nós estamos dentro da análise sintática agora avaliando o sentido das orações. E olha o que a banca IBFC cobrou. Ela não cobrou o nome da oração. Eu vou voltar para a tela aqui, tá? Mas ela cobrou nessa questão a relação semântica. Olha o que a banca vai fazer com a gente. Vai fazer a gente interpretar aí. Olha só. Aí é uma questão cabulosa. Vamos lá. Nenhum vendeiro, por maior esforço de memória que fizesse, lembraria o dia. Nós temos aí um valor semântico, né, temporal, explicativo, concessivo, conclusivo ou causal. O que nós vamos ter aí nessa situação de valor semântico? O que você acha, hein? Vamos lá marcar aí para a gente poder visualizar o gabarito? O que nós teremos aí como resposta correta? Isso é interpretativo, como eu disse, né? A gente tem que avaliar o valor semântico e a banca trouxe essa questão, é uma questão possível de prova para nós também, então vamos associar direitinho. Olha o que a gente tem como gabarito, olha, para a gente poder estudar aqui e entender a questão. Letra C, com certeza, né? Valor concessivo. Não, pessoal, por que você consegue identificar essa concessão? Porque olha só, por mais esforço de memória que fizesse, ou seja, né, embora fizesse todo um esforço de memória, né, lembraria o dia, tá vendo? Ou por mais esforço de memória, ou seja, por mais que, mesmo que fizesse, embora fizesse, olha só, tá vendo? Então, o que acontece? Nós temos que ter esse domínio das conjunções que acontecem dentro de cada classificação para você conseguir visualizar esse contexto aí gabarital. Olha, por maior esforço que fizesse, ou seja, nenhum vender por mais que fizesse esforço, ou mesmo que fizesse mais esforço, lembraria o dia, maior esforço, lembraria o dia. Tá vendo? Então, nós temos uma concessão. Agora, se você não lembra o qual que é a ideia da concessão, aí nós temos que estudar, assim, voltar ao curso, associar lá direitinho, tem tudo explícito para você lá, tá? A concessão é meio que uma oposição, né? Mas tem toda uma dica de prova para você lá na nossa aula de conjunção, porque se você estuda conjunção lá na frente, você já vai saber no quesito orações ali, classificar da mesma forma a oração destacada, tá? E o sentido que ela atribui. Beleza. Mais uma questão para nós aí. Olha só. Ele mesmo dava exemplo. Ele mesmo dava exemplo. Pegando no batente de manhã cedo, preparando massa de cimento e assentando tijolos da igreja em construção. E aí? Ele mesmo dava exemplo. Tá vendo? Preparando massa de cimento, assentando tijolos da igreja em construção. Beleza. As 3 últimas orações do período composto acima conservam em sua estrutura um traço comum que nos permite classificá-las como. Mais uma questão de orações aí, olha só. Que delícia de questão que a IBFC trouxe pra gente recente. Olha só. Será que essas orações aí, né, nós podemos classificá-las? No caso aí pegando no batente de manhã cedo, tá? As 3 últimas orações, ó. Pegando no batente de manhã cedo, preparando massa de cimento, assentando tijolos da igreja em construção. Essas são as 3 orações. E aí? O que a gente vai ter nessas 3 orações aí? Nós podemos classificá-las como reduzidas, substantivas, adjetivas, assindéticas ou justapostas. Nossa, que gostoso! E agora eu quero ver se você está sabendo mesmo. Porque, olha, pegando no batente, preparando e assentando. O que nós temos aí, hein? Um traço comum que nos permite classificá-las como o quê? Olha o gabarito, olha que delícia. Letra A, como orações reduzidas. Professora Angélica, você fala isso numa naturalidade danada, mas eu quero que você entenda, né? Porque não é difícil. Quando você bate o olho no enunciado, uma vez que você sabe isso aqui,
como é as orações reduzidas, você bate o olho no enunciado, você consegue associar numa praticidade gigantesca. E eu vou te falar o que acontece, porque eu vou voltar à questão cá para a tela. Olha só, aqui para a tela. Pegando. Quando você tem uma oração que começa assim com NDO, tá? Ó, pegando, preparando, assentando, ela está reduzida do gerúndio, porque o verbo ali se transformou em forma nominal do gerúndio. Então, você não está diante de um verbo, você está diante de uma forma nominal do gerúndio. Então, toda vez que isso acontecer, né, você tem o quê? Você tem orações reduzidas, porque some a conjunção, o verbo se transforma em o quê? Em forma nominal. E aí está acontecendo, né? Pegando, preparando, assentando, olha só. Você está diante de, logo no início da oração, de uma forma nominal do gerúndio. Então, as orações estão reduzidas, porque as orações reduzidas, elas se iniciam, né, com verbos estando em formas nominais, tanto do gerúndio, quanto do particípio, tanto também do infinitivo, tá? Estude isso, porque você já sabe que isso aqui aconteceu em prova, vai saber, né? Se não volta aí acontecendo novamente. Mais uma questão pra gente, questão de número 23, olha só. Ao observar a regência e as relações sintáticas da construção verbal, lembro-me, é correto afirmar que, o que nós temos aqui, olha, se caracteriza como uma construção passiva, classifica-se como transitiva direta e pronominal, a omissão da preposição de seria inaceitável, apresenta um complemento indireto oracional, é impessoal e possui dois complementos distintos. Professora, ao observar a regência e as relações sintáticas da construção verbal, lembro-me. Professora, não tem mais nada aí depois para me conseguir gabaritar essa questão, não? Não tem, realmente. Lá na sua prova vai te dar um texto, né? Mas aqui não veio o texto. Mas você consegue gabaritar essa questão sem ter que voltar ao texto. E é isso que a gente tem que ter a maldade. Com você tem que ter essa maldade. Nem sempre, não é todas as vezes que você vai pegar a questão e você vai voltar ao texto para conseguir gabaritá-la, não. Não é todas as vezes que você vai fazer isso. Por quê? Porque a construção ali, o que aconteceu ali no enunciado já te faz gabaritar. Olha só, lembro-me. É correto afirmar que se caracteriza como uma construção passiva? Para ser passiva, teria que ter uma locução verbal. Até às vezes é porque tem um lembro-me, né? Pois é, vamos ver. Classifica-se como transitiva direta e pronominal? A omissão da preposição de seria inaceitável? Apresenta um complemento indireto oracional? É impessoal e possui dois complementos distintos. O que a gente tem como resposta? Vamos ver aqui agora. Vamos já olhar de uma vez. Olha só. Letra D. O que está correto com relação a essa forma aí, nessa construção, lembro-me, a letra D. Por quê? Apresenta um complemento indireto. Isso aí. Por causa do me. Olha só. É correto afirmar isso. Olha aí, isso aí é o que você vê diretamente, porque lembro-me, lembro a mim mesmo. Olha só, tá vendo como é que funciona? Então, eu tenho aqui, né, um complemento que indireto oracional. Tá vendo como é que é o negócio? É deliciosíssimo, né? Lembro a quem? Eu lembro a mim mesmo. Olha só, eu perguntei a quem? Tá vendo? A mim mesmo. Tá vendo como é que funciona aí? Então, eu tenho isso aí como resposta. Viu que delícia de acontecer aí? Ei, gente, eu vou falar com vocês um negócio. Português é maravilhoso. E é por causa de uma questão dessa aqui, que às vezes a gente não consegue avaliar, não vê, não associa direitinho, a gente trava tudo, né? Como é que você sabe que não tem uma construção passiva ali? Porque não teve uma locução verbal, tá vendo? A princípio. Não teve ali um resto, né? Se tivesse uma construção passiva aí, com certeza, independente do texto, o contexto teria que vir maior para você poder analisar, né? Mas aí te deu o verbo e o complemento somente. Então, você tem um complemento indireto aí na oração, tá? Certíssimo isso aí, viu? O verbo lembrar ali não é impessoal, ele não tem dois complementos,
Tá vendo? A omissão da preposição de seria inaceitável, não. Depois ali, teria que acontecer, depois do me, né? Deveria acontecer ali uma preposição de, com certeza, tá? Obrigatoriamente ainda, viu? Então é assim mesmo, vamos embora caminhar aí, olha só. 24 agora, questão de número 24, olha o que nós temos. Lidei mal com as demonstrações públicas de sofrimento. Aí nós temos, né, que o vocábulo destacado, a palavra mal, tá? Além de provocar dúvidas em relação à grafia, né, porque tem mal com O, mal com L, também pode gerar confusão quanto à sua classificação morfológica. Para evitar o erro, então, é preciso considerar que ele pertence a uma classe de palavras que, esse mal com L aí, se refere a um substantivo, expressando característica, concorda em número e grau com o verbo a que se refere, lidei ali no caso, né? Substitui um termo já empregado anteriormente, acompanha o verbo indicando uma circunstância ou estabelece noção de tempo situando a ação verbal. O que nós temos aí como resposta correta nessa questão, hein? Será que é a letra A com relação ao vocábulo destacado, né? A palavra mal. O que nós vamos ter aí, hein? Será que nós temos aí que se refere a um substantivo expressando característica, a palavra mal? Será que concorda em número e grau com o verbo a que se refere? Será que substitui um termo já empregado anteriormente? Acompanha um verbo indicando uma circunstância ou estabelece noção de tempo? Situando aí, mamão com açúcar essa questão, olha aí, ó, letra D, né? Acompanha o verbo, porque o mal com ele é contrário de bem. Se bem é advérbio, o mal com ele também vai ser. Detalhe que o mal com ele aconteceu do lado da forma verbal lidei, né? Lidei, olha o verbo aí, né? Lidei como? Mal, não é assim? Pois é. Então, a palavra mal indica uma circunstância, é um advérbio e está aí no contexto acompanhando um verbo sim, tá? Então, tá certíssimo aí o gabarito, letra D de dado, beleza? Vamos a mais uma questão aí, questão de número 25. Olha o que nós temos. Considerando o contexto em que a oração, quando fizeram a independência de fulano de tal, encontra-se, né? Considerando esse contexto aí, ó, quando fizeram, considerando o contexto em que a oração, tananã, encontra-se, é correto afirmar que o sujeito do verbo em destaque, sujeito do verbo da questão em destaque. Vamos lá. Quando fizeram a independência da fulano de tal. O sujeito desse verbo fizeram aí. Será que ele não pode ser determinado? Não pode, né? Ser determinado ou não pode, quer dizer, porque se fosse pode, deveria ter acento aí. Não pode ser determinado. Será que o sujeito da forma verbal fizeram encontra-se implícito? Será que não existe sujeito sintático aí? Será que o sujeito possui mais de um núcleo? Ou será que o sujeito é uma construção passiva? E aí, hein? O que nós temos aí como resposta correta? O sujeito do verbo fizeram, né? Da forma verbal fizeram. O que acontece com ele aí? Qual dessas alternativas, né? Nós vamos marcar com relação a esse sujeito aí. Vamos ver? Olha aí o que a gente tem. Letra B. Por que nós temos letra B? Meu querido aluno, minha querida aluna que está aí do outro lado. Por que a gente tem letra B? Por que o sujeito aconteceu implícito? Ele aconteceu escondido, né? Porque tem assim, ó, quando fizeram. Quem é que fizeram? Eles, ué. Quando eles fizeram a independência da fulana de tal. Tá vendo que eu não vou ler esse nome grandão? Brunzundanga, né? Olha só. Então, quem é que fizeram? Para eu achar o sujeito, em primeiro lugar, eu tenho que fazer pergunta para o verbo, né? Quem é que fizeram? Eles é que fizeram a independência da fulana de tal. Porque não foi a independência que fizeram. É eles quem fizeram a independência. Então, eu tenho aí que o sujeito encontra-se implícito. Sim, ele encontra-se escondido atrás do verbo, né? Denominando aí de sujeito indeterminado ainda, né?
sendo classificado como sujeito indeterminado, tá? Beleza. Questão de número 26. Considere o fragmento abaixo para responder as questões 6 e 7, tá? Mas aí, essas questões 6 e 7 aí, a gente transformou em outra aqui, né? Vamos lá. Então, o que a gente tem? Olha, para justificar aos olhos do seu povo a existência fácil e opulenta das facções que a têm dirigido. Olha aí. Para justificar aos olhos do seu povo a existência fácil e opulenta das facções que a têm dirigido. Olha aí. Em um texto, os adjuntos adnominais cumprem importante papel caracterizador e podem ser expressos por uma ou mais palavras. Dentre os termos indicados abaixo, assinale o único que não exerce essa função sintática na passagem acima. Então, nós estamos falando de um termo que é considerado adjunto adnominal. Nós estamos lá na sintaxe trabalhando os termos da oração. E aí está falando para você poder marcar o único que não exerce função sintática de adjunto adnominal. Qual é a alternativa correta? Do seu povo, que faz referência aos olhos, fácil, e será que faz referência aí à existência fácil, né? Das facções, que faz referência à opulenta, dirigido ali, que está depois do tem, e opulenta, né? Que faz referência à existência fácil e opulenta, né? Nós temos aí, na verdade, é fácil opulenta das facções, fazendo referência à existência, né? Para avaliar. E do seu povo, fazendo referência aos olhos, e dirigido, né, que está aí depois do verbo tem. Mamão com açúcar essa questão, olha o gabarito dela, dirigido, né, olha aí, porque dirigido está depois do tem dirigido, né, e a banca foi tão cabulosa que ela não grifou tudo para te deixar com dúvida, porque tem dirigido é considerado uma locução verbal, né, ou um tempo composto aí, porque se encerra no particípio, a forma verbal dirigido, né, está no particípio aí, tá? E aí é para a gente poder associar direitinho, né? Pois é. Então, olha o que a gente tem aí de forma muito bacana para a gente poder entender, beleza? Então, olha só, letra D de dado, né? Dirigido aí, bacaníssimo demais. A professora Angélica vai parar, tá? Agora, para a gente poder tomar um cafezinho aqui do lado de cá. Você aí do outro lado, viu? Você aí do outro lado. Vai parar também para tomar uma água, um café e a gente volta, se Deus quiser, para a gente poder continuar as nossas questões. Combinado? Beleza, então. Então, para, respira, volta, que a gente continua aqui, tá? Daqui a pouquinho eu tô de volta. Sai daí não, viu?